né? Vai colocar uma pessoa, coloca outra no nosso caminho, né? E vai nos direcionando para que nós possamos alcançar a salvação. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Né? E aqui, nessa noite, né, Jesus ele citou essa palavra no capítulo 25 de São Mateus, né, que fala sobre o reino dos céus. Né? E nós temos que estar ligados às coisas do céu. Né? Porque ele disse assim: olha, onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Né? Então, se o teu tesouro está nas coisas do Senhor, você vai tirar coisas boas do seu coração. Né? Você vai ter algo bom para que você possa servir o Senhor. Então, nós precisamos de colocarmos o nosso coração nas coisas do reino, né? Nas coisas. Porque se nós, irmãos, não colocarmos o nosso coração, nós não vamos, né, conseguir caminharmos até o final, né? E se nós buscarmos o Senhor, a graça de Deus vai abundar nas nossas vidas, né? Então essa parábola, ela explica algo assim: quando a palavra de Deus, quando eu falar nessa noite sobre as virgens, no qual, né, a palavra do Senhor diz para nós, essa palavra, irmão, simboliza crentes, pessoas que aceitaram a Cristo, amém? Entenderam? Então, essas pessoas, elas aceitaram a Jesus e agora elas são crentes em Cristo Jesus, né? E por isso Jesus chamou-os de virgens, né? Para que eles pudessem o quê? Em várias passagens da Bíblia, até Paulo, né, ele fala assim que ele pregava daquela forma, ele exortava para as pessoas, porque ele disse assim: olha, Deus me colocou para que eu pudesse transformar pessoas como virgens, né, na presença do Senhor. Então, quer dizer, ele tinha uma preocupação, não era de quantidade de pessoas que vinham sobre ele, mas era a qualidade que ele queria transformar essas pessoas, para que no dia do Senhor ele pudesse saber que a obra que ele fez foi bem feita, né? Porque ele fala assim: eu quero apresentar vocês como a virgem pura na presença do Senhor. Então, irmãos, nós temos que entender isso, que nós fomos chamados pelo Senhor para sermos transformados pela palavra, né? E por isso que nós temos que ter um novo nascimento, né? Não é nós estarmos aqui, às vezes, né, fazendo o que nós gostamos. Não, nós vamos fazer o que Cristo gosta aqui, amém? O que Cristo quer que nós façamos, né? Para que nós possamos estar na presença do Senhor. Né? Se nós fossemos fazer o que nós gostávamos, nós já tínhamos que estar no mundo. Lá no mundo você pode fazer o que você gosta, né? Mas aqui não, nós temos que fazer o que Cristo gosta. Amém? Já é transformados. Por isso que nós vamos ver nessa noite. E Jesus citou essa parábola, né? Por quê? Porque se nós também, nós não somos obrigados, né? Ninguém é obrigado. Mas o próprio Jesus disse assim: olha, andai no caminho estreito, na porta estreita, porque largo é o caminho da perdição. Né? O caminho da perdição é largo, mas o caminho de Cristo, a porta é estreita. Né? E Jesus disse: andai nele, viu? Andai nele, nesse caminho estreito, porque esse encontrará vidas. Né? E no caminho largo, você vai andar no caminho largo, mas você não vai encontrar vida. Né? E Jesus então citou aqui, ó, o versículo 1, ele disse: então o reino dos céus, ele fala assim, irmãos, ó, que o reino dos céus será semelhante. Vocês entenderam? São comparações, são semelhantes. Né? As 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, e saíram ao encontro do esposo. É a mesma coisa, se nós fôssemos falar nessa noite. Todos aqui estão indo ao encontro do esposo. Ou porque você está aqui por causa de mim? Por causa da missionária, por causa do pastor? Nós estamos aqui porque nós queremos ir ao encontro de Jesus, não é? Não é? Se nós não estivermos aqui com esse objetivo de ir ao encontro de Jesus, nós estamos fazendo o que aqui? Né? Mas aí a palavra do Senhor fala assim, que todas elas saíram ao encontro de Jesus. Pegaram as suas lâmpadas e foram ao encontro de Jesus. Né? E, olha lá, pegaram as suas lâmpadas e foram ao encontro, e saíram ao encontro
do esposo. E 5 delas eram prudentes. Irmãos, eu sempre falo nas oportunidades que eu tenho. Hoje, quando eu aceitei a Cristo, eu conhecia só um exemplo. Comecei a conhecer a palavra e conheci Jesus assim. E tudo para mim era só um. Mas hoje a gente já tem um certo caminhar que há vários Jesuses que as pessoas buscam. Porque hoje, quando uma pessoa fala assim, olha, eu sirvo a Jesus, eu já vou examiná-lo, quais são as atitudes dela para ver qual a fórmula que ela está servindo a Jesus. Porque Paulo me ensinou, que fala assim que tem muitas pessoas que largaram a Jesus do qual ele anunciou, estão servindo um outro Jesus, que não tem nada a ver com a pregação do Evangelho. Mas é Jesus. Então, quando eu falei assim, quando eu vim para Jesus, tudo para mim era maravilha. Porque eu não tinha preocupação, é crente, está na família, está na igreja. Hoje nós temos que saber quais tipos de Jesus que as pessoas buscam. Porque aqui Jesus está falando, as 5 delas eram prudentes. Então quer dizer, nós vamos ter que hoje analisar quem são prudentes e quem não são prudentes. E para mim é difícil. Para mim é difícil, eu falo como eu. Para mim é difícil. Porque eu, graças a Deus, vivo em paz, né? E não preciso de dizer fulano, ciclano, não. Mas eu tenho que, né? Em mim eu tenho que me examinar, né? Para que eu possa andar na palavra do Senhor. E a Bíblia diz que 5 delas eram prudentes. Agora, veja bem, né? E 5 eram loucas. E o problema, pode ser, as loucas tomaram as suas lâmpadas, né? E as prudentes também levaram as suas lâmpadas. Vocês viram como, não é difícil? Porque se tivesse uma sem lâmpada, nós já ia dizer que ela não tem lâmpada. Mas as 5 estavam com a lâmpada. Misturou. E aí, já tem um ditado aqui na terra dos homens: ninguém tem estrela na testa. Só na hora. Ninguém tem estrela na testa. Né? O ditado que a gente cresceu ouvindo. Né? Cuidado que ninguém tem estrela na testa. Né? Meus pais falavam, cuidado que não tem fulano, não tem estrela na testa. Cuidado que ninguém tem estrela na testa. Porque se tivesse, você já dizia assim, essa pessoa é bacana. Essa aqui, legal. Mas não tem, ninguém tem estrela na testa. E assim, as 10 saíram com as lâmpadas, né? Mas o que a palavra do Senhor fala assim? As loucas não levaram, o azeite consigo. Não estão preocupados em levar o azeite. É a mesma coisa nós. Nós temos que estar preocupados com as nossas atitudes, porque para que nunca venha faltar o azeite sobre a nossa cabeça. E o que a Bíblia diz? Que em todo o tempo estejam alvas as suas vestes, e nunca falte o azeite sobre a sua cabeça. O Espírito Santo. Né? Então nunca venha faltar o Espírito Santo. Né? As nércias tomaram as suas lâmpadas e não levaram o azeite consigo. No entanto, as prudentes, além as prudentes do próximo, né? Mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, né? Com as suas lâmpadas. E tendo tardado, né? E tardando o esposo, tosquenejaram. Ó o problema que eu sempre comparo quando eu leio essa passagem. A Bíblia fala que
todas adormeceram. Né? Todas. Irmãos, porque tem momentos, como se diz assim, que vem na nossa vida, né? Que nós não suportamos. Todo mundo. Mas por isso que a palavra do Senhor veio para mim e para você nessa noite. Em todo o tempo estejam alvas as tuas vestes. Não deixa faltar o azeite. Por quê? Porque senão todas adormeceram. Todas, irmãos, a prudente e a que não era prudente. Então, está dizendo aqui que não tem ninguém bom, né? Não tem ninguém forte, não tem ninguém super-homem, né? Mas ele disse, todas adormeceram, tanto as prudentes como as loucas. Né? Adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, dizendo, aí vem o esposo, e saíram-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. Todas, né? Você pode ver que até aí, irmãos, está tudo igual. Tudo na mesma condição. Né? Não dá para a gente julgar. É a mesma coisa, a gente sempre olha no livro de Apocalipse, quando o anjo chega àquelas 7 igrejas. Mas umas falou, né, para uma ele falou assim, ó, vocês têm o nome daquele que reina, daquele que é verdadeiro, mas tuas obras o negam. Irmãos, quem é eu? Eu sempre me coloco, quem é eu para que eu possa chegar em alguém e dizer assim, você não adora o Deus verdadeiro? Né? Quem é nós? Mas o anjo do Senhor sabia quem era fiel e quem não era. Ele teve autoridade para chegar e falar assim, ó, vocês falam que adoram um Deus verdadeiro, mas vocês são mentirosos. Né? Procura, né, se vestir melhor, procura se estar na presença dele, porque vocês me honram ele com os lábios, mas o vosso coração está longe dele. Né? Então, o anjo teve essa autoridade, tanto é que ele chegou nas 7 igrejas e ele teve autoridade para falar a cada uma segundo o seu problema, porque ele sabia o que se passava no profundo, né? A outra chegou para ele e falou assim, vocês pensam que está rico bastardo, não sabe tu que é pobre e nu, né? Irmão, só Deus pode fazer isso, não tem como, né? E ele então, todas aquelas virgens levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes, né? Lá que ela foi ver, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Né? Aí que está o problema. Nós temos que estar com as nossas lâmpadas acesas. Né? Não importa, como Jesus disse, não importa a hora que há de vir o seu Senhor, mas em todo o tempo esteja lâmpada acesa, em todos os tempos esteja veste as tuas alvas, em todo o tempo estejam, né, sobre a sua cabeça o azeite, né? Nunca falte o azeite sobre a vossa cabeça. Não deixe apagar a chama do Espírito Santo, igreja, né? Porque essa chama, ela apaga quando nós deixamos ele afastar, porque a Bíblia diz assim, ó, não entristeçais o Espírito Santo, o qual foste selado para o dia do encontro com o seu Senhor. Né? Até aqui, irmãos, estava tudo bom, até aqui estava tudo igual, até aqui estava tudo a mesma coisa, mas aqui começa a mudar. Por quê? Porque aí elas foram pedir o azeite para as prudentes, que levaram o quê? Consigo reserva, que levaram consigo, né,
a prudência de estar na presença do Senhor, né? E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes respondeu dizendo: não seja o caso que vos falte a nós e a vós, né? Por quê? Porque às vezes é a mesma coisa, né? Quando a gente às vezes quer fazer alguma coisa, mas está faltando a nós, não adianta, né? Por quê? Porque senão não vai dar nem para um nem para outro. E nós precisamos o quê? De nos fortalecer, porque a palavra do Senhor diz que, né, para nós não falte, não seja o caso que nos falte a nós e a vós, quer dizer, não vai resolver nenhuma coisa e nem outra. Irmãos, é a mesma coisa se nós querer agradar o mundo, não vai dar para nós e não vai salvar nós e nem a eles. Então nessa noite busca o azeite do Senhor, a reserva que está em você. Porque senão, além de você não subir, não vai subir o outro. Né? Porque mesmo Paulo, né, como Paulo disse, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, ainda que eu dê tudo, mas se eu não tiver o amor, de nada vai adianta. Porque não vai salvar o outro. Quem salva é Jesus, quem salva é o Espírito Santo que nos ajuda a nós permanecermos no Senhor. Então o que nós temos que ser prudente para que não venha faltar o azeite no dia do nosso encontro com o Senhor? Porque senão vai ficar você e o outro. Não adianta nós querer agradar os outros, nós temos que buscar reserva. Porque ele disse assim, olha, né, não seja que vos falte a nós e a vós. Porque se faltasse só para um, o outro seria salvo? Amém. Seria até uma como se diz assim, uma obra maravilhosa, né? Você deu a sua alma, você deu o seu azeite, você deu para salvar outro. Seria ótimo. Mas não é assim que funciona. Não é questão, poderia ser justo. Deus não vai abrir mão disso. Não é a gente. Porque todos estão tendo tempo de buscar. Todos estão tempo. Nós estamos todos. O tempo é igual para todos. Não é? O tempo é hoje de buscar. Se nós olharmos assim, cada um de nós tivemos uma luta, tivemos uma dificuldade. Não é? Mas pela graça de Deus nós estamos dizendo: Jesus, filho de Davi, enche sobre nós o nosso azeite. Enche sobre nós, derrama sobre nós o seu azeite, né? Para que nunca venha faltar o azeite. Irmãos, e às vezes, né, as pessoas não querem buscar no Senhor. É tempo de buscar hoje. É tempo de nós clamarmos. É tempo de nós pedirmos para o Senhor, né? É prioridade, não é? É prioridade que nós estamos dando para buscar. Porque ele disse assim, não adianta depois nós servir a outras pessoas, porque vai faltar para elas também. Porque o azeite é conquistado por cada um. Não é aquilo que os outros vão conquistar por você, mas é aquilo que você vai conquistar no seu dia a dia, na presença do Senhor, buscando ao Senhor, né? Aí o que ela falou assim, olha, se resolvesse, nós daríamos o nosso azeite, né? Mas ela disse, não, ide antes aos que vendem e comprai para vós. Vai ao que vende e compra, porque nós não temos azeite para vender, muito menos para dar. Vai onde vende, vai lá e compra. Né? E hoje, irmão, nós estamos tendo tempo. É que nem aquela viúva que foi lá com Eliseu. Poxa, ela estava numa situação difícil, mas ela foi até Eliseu. Né? E quando ela vai até Eliseu e fala assim, Eliseu, meu esposo era um dos teus. Ele andava na presença do Senhor. Né? Ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Irmão, ele estava enchendo de azeite. Né?
Meu esposo, Eliseu, era um dos teus profetas. Era um dos homens do Senhor que andava na tua presença. Né? E agora vem os credores para levar os meus filhos. Aí o que aconteceu? Deus dá a solução para ela, né? Para que ela pudesse ter um entendimento. Por que, irmãos? Porque senão acontece que nem a mulher de Jeroboão, quer disfarçar, né? Quer disfarçar para ir na presença do profeta, para que o profeta fale alguma coisa. Irmãos, não é para nós disfarçar, é para nós nessa noite chegar na presença do Senhor e nos derramar segundo o que o Espírito Santo quer que nós façamos. Derrama na presença do Senhor. Derrama. Faz como aquele pai: Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho fé, mas o Senhor pode me ajudar na minha pouca fé. Né? Aí quer dizer, o problema já não era mais o filho dele, o problema já era ele. Ele já não estava pedindo mais para o filho dele, mas ele estava pedindo: Pai, me ajuda na minha pouca fé. Ele já estava pedindo para ele, porque ele viu que o problema era ele que não tinha fé. Né? Então o seu problema é eu, então o Senhor me ajuda na minha pouca fé, porque não tem condição. Né? E ela dizendo assim, ó, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo ela saído aí a comprá-lo, o que aconteceu? Chegou o esposo. Os que estavam preparados entraram com ele para as boldas e fecharam-se as portas. Né? Então, irmãos, o que a palavra do Senhor está falando para nós? Que não vai dar tempo de nós buscarmos depois, mas hoje é o dia de nós buscarmos ao Espírito Santo. É hoje. Não é depois. Depois não vai dar tempo, porque as portas vão se fechar. E não é o pastor, irmãos, é a palavra do Senhor quem está dizendo. Não é, né, aqui que vai fechar, não vai fechar as portas do reino, né? Aí é outro, né? É outro caminho que teria que tomar, né? E quando Jesus fala então, as 5, ó, vamos ver o 11, né? E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Não vos conheço. Não tem vida com Deus, irmão. Não tem intimidade com o Senhor. Né? Então, quer dizer, nós precisamos de sermos sinceros. Né? Nós precisamos de estarmos com a nossa vida na presença do Senhor, mas caminhando para o encontro de Jesus, para o encontro do esposo. Né? Para que nós possamos estar dentro dos parâmetros. Porque senão Jesus vai dizer assim, né? Eles clamaram e Jesus ouviu. Mas Jesus disse assim: como é que eu vou abrir a porta se eu não vos conheço? Eu não sei quem é vocês. Né? Aí fala assim, tem um versículo que fala assim: Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos cura, em teu nome nós fizemos milagre, em teu nome nós revelamos, em teu nome nós fizemos prodígio. Mas Jesus disse: não, aonde está a tua comunhão comigo? Aonde está a tua vida na presença do Senhor? Né? E nós precisamos de estar na presença do Senhor, para que nós possamos, irmãos, viver uma vida consciente daquilo que nós vivemos, né? Do que a palavra de Deus. Porque você pensou, imagina se eu ouvir: eu não vos conheço. Senhor, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu falei. Não, Jesus não está falando disso. Ele está falando de crente. Porque aqui a Bíblia ensina que Cristo não vai te buscar um membro da igreja e deixar outro. A Bíblia fala assim que Deus vai vir buscar os que são crentes, os que são lavados com o sangue do Cordeiro. Né? Não é que ele vai buscar um e deixar outro. Seria, como a pastora Rita falou, injustiça da parte de Deus.
né? Ele é justo, mas ele vai vir buscar crentes, irmãos. Ele vai vir buscar quem crê, vai vir buscar quem estão caminhando com ele, né? Ele não vai vir buscar um, deixar outro, né? Deixar outro para trás, ó, né? Que está se preparando, não. Irmãos, quem, né? Pois se virgens significa crentes, e como que Jesus falaria? Não vos conheço. Então, quer dizer, Deus não está conhecendo o crente mais? Então, quer dizer, você é conhecido por Jesus? Jesus te conhece, você é conhecido por Jesus? As tuas obras condiz com a que Jesus? Porque nós, né, nós não temos que ser somente, né, conhecer a Cristo, mas temos que ser conhecido por Ele. Porque não foi assim que aconteceu com Jó? Viste o meu servo Jó como é fiel? Né? Viste como meu servo Jó é fiel? Né? Você viu como Jesus conhecia quem era Jó? Jesus, né? O Senhor sabia quem era Jó, o Senhor conhecia as obras de Jó. Irmãos, e Deus quer conhecer as tuas obras. Quer conhecer, né, você em obras, né? Para que nós possamos estarmos na presença do Senhor. Né? Porque Jesus vai dizendo aqui, disse, eu não vos conheço. E você pensa que Jesus estava falando isso para quem? Para as 10 virgens, para 5 virgens nércias, loucas, mas estava com a lâmpada, estava com tudo. Mas Jesus não conhecia elas. Né? Então, irmãos, o que significa que elas estavam com lâmpada, elas estavam junto com as 5 prudentes. Né? Ela andava junto, mas eram loucas. E isso que eu sempre falo para a igreja, isso é difícil, pelo menos para mim, é difícil nós termos como se diz, essa direção. É difícil nós continuarmos no caminho, porque se você olhar, se você escutar, às vezes você vai ouvir que você é pior, que você vai ouvir que você está errado. Mas nós temos que estar olhando para Jesus. Né? Nós vamos ouvir tudo o contrário. Vai saber aquelas virgens lá, né? O que elas passaram pelas 5 loucas que estavam. Sabe, se Jesus está dizendo que era louca, você imagina se andar com gente louca. Né? É difícil suportar. Mas a Bíblia diz para elas que elas perseveraram em buscar o Senhor. Elas levaram azeite. E quando veio o encontro do esposo, elas puderam compartilhar do reino dos céus. Porque, irmãos, aqui tudo é igual. Né? Mas, olha, a diferença é quando nós tratamos com seriedade as coisas do Senhor. Né? É quando nós chegamos à presença do Senhor e Ele não vai dizer isso, eu não vos conheço. Né? Mas que nós possamos estar fortalecidos, né, na presença do Senhor. Né? Vamos ver aqui, né? Ele diz assim, ó, o 13, né? O que ele fala? Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos, né? Aí, irmãos, lá em Lucas 12, no versículo 35, olha só como a palavra de Deus fala para nós. 35, obrigado. Ó. Estejais cingido os vossos lombos e acesa as vossas candeias. Né? Irmão, não vamos deixar apagar essa chama que está em você. Não deixa apagar o que o Espírito Santo de Deus tem feito na tua vida. Não é? Porque as candeias precisam estar acesas. Não deixa nada o Espírito Santo afastar de você.
Não deixa as coisas, irmãos, chegarem para nos tirar da presença do Senhor. Mas ele disse assim, ó, esteja cingidos os vossos lombos. Cingidos o que, irmãos? Os nossos lombos. Ó, palavra forte, algo forte, para que nós possamos suportar os que vêm contra a nossa vida, querer tirar nós da verdade, querer tirar nós da presença do Senhor. Nossos lombos, quer dizer, as nossas costas, cingidos, né? Como acontece que naquele tempo as pessoas usavam aquelas túnicas, né? Que nós falamos assim hoje que seria um vestido, né? E quando eles precisavam dar os passos maiores e mais largos e mais rápidos, eles cingiam, né? Levantavam e colocavam um cinto nos lombos para que eles pudessem caminhar. E o que a palavra de Deus fala isso para nós hoje? Olha, também é assim, meu irmão. Começa a dar os passos largos para o Senhor. Deixa para trás aqueles que não querem nada com o Senhor. Começa a dar os seus passos para o Senhor. Quem quer ir, irmãos, amém. Quem não quer, mas não impeça de ir. Dê os seus passos longos, cinja os teus lombos e dê os teus passos para o Senhor. Porque, irmãos, a Bíblia diz para nós que não é esposo que salva esposa, não é esposa que salva esposo, mas é aqueles que estiverem com as suas lâmpadas cheias, se o noivo tardar, porque a Bíblia diz assim, olha, se ele tardar, não desanime, porque o Senhor não vai deixar o justo desamparado, mas ele disse assim, o meu justo viverá pela fé. O justo vai viver pela fé. O Senhor não retarda as tuas promessas, e se Ele retardar, nós vamos estar pela fé, né? E cingidos estejam os vossos lombos, e acesa as vossas candeias. Irmão, e aqui está falando que é várias candeias que nós precisamos ter, vigia. É várias lâmpadas, né? Vigia as vossas candeias. E sede semelhante aos homens que espera pelo seu Senhor. Quando houver de voltar das boldas, para que quando vier bater, logo possa abrir. Né? É a mesma coisa. A Bíblia fala que a nossa casa, ela tem que estar sempre pronta. Porque uma hora pode alguém ir visitar a tua casa. E aí, como é que você vai ter que falar assim, ó, volta mais tarde? Volta amanhã? Né? Não deu tempo hoje de lavar louça, não deu tempo de fazer nada. Né? Mas quando a Bíblia fala assim que nós temos que estar preparados para que quando bater logo nós possamos abrir. Nós já estamos esperando a visita. Nós estamos esperando Jesus voltar. Né? Sede semelhante ao homem que espera o seu Senhor. Quando houver de voltar das boldas, para que quando vier e bater, logo possam abrir. Bem-aventurado aquele servo, os quais, quando seu Senhor vier, achará vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e vos fará sentar à mesa, e chegando se os servirá. Mas ele diz o próximo. E se ele vier na segunda vigília, se ele vier na terceira vigília, os achar assim. Bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa.
Portanto, estais vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Né? E disse-lhe Pedro: Senhor, disse essa palavra para nós ou também a todos? E disse-lhe o Senhor, irmão, aí é onde entra o crente. Olha lá como ele está discernindo, ó. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente? Hã? Olha lá, dando a resposta. O mordomo fiel e prudente, a quem o seu Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar tempo à ração. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas aquele servo, né? Ele está dizendo servo, irmãos, outra coisa que ele está falando aqui, ele está falando de servos. Ele não está falando aqui de ímpios. Ele não está falando aqui de pessoas, ele está falando de pessoas de dentro da igreja. Pessoas que servem a Deus. Né? Mas aquele servo que disser-se em seu coração, o meu Senhor tarda a vir. Né? É o que está acontecendo hoje. Para que ir na igreja? Para que isso? Para que aquilo? Não é? Está dizendo, irmãos, isso ele está falando, para que isso aqui? Jesus não vai fazer isso não. Jesus, né? Mas isso assim, né? Ele disse em seu coração, o meu Senhor tarda em vir. E começa o quê? A espancar os criados e criadas. Comer e a comer e a beber e a embriagar-se. Né? E não está falando assim de uma bebida, né, que o mundo oferece, mas está falando das bebidas em que o reino das trevas quer colocar no nosso meio, mas que nessa noite, irmãos, pede ajuda ao Senhor Jesus e não abra mão daquilo que Jesus tem dado para você. Né? Nós não podemos abrir mão, ó, né? E começar a beber e a embriagar, né? E foi o que aí se nós olharmos lá em 1 Coríntios capítulo 10, foi a mesma coisa que aconteceu com o povo no deserto. Eles se sentaram para comer, para beber e divertir, não é? E não deram buscar a presença do Senhor. Né? Eles abaixaram a guarda, eles relaxaram, vamos dizer assim, né? Eles afrouxaram. Não, irmão, nós temos que estar no lugar apertado, nós temos que estar na presença do Senhor constantemente. Né? Nós não podemos abaixar a guarda, porque foi isso que aconteceu lá, né? Lá no deserto. Não foi falta de Jesus tirar, não foi falta de Deus tirar, não foi falta de nada, não foi falta de água, não foi falta de pão, não, mas porque eles se assentaram para folgar. Não é? Não foi por falta de nada, irmão, não foi por falta de sapato, não foi por falta de roupa, não foi por falta de nada, porque Deus supria todos os dias a vida deles. Mas porque eles quis se folgar, né? Eles quis se divertir. Eles quisem uma outra vida e, portanto, ficaram prostrados no deserto. Né? E aqui a mesma coisa, diz assim, não, meu Senhor tarda a vir. E começaram a espancar os criados, as criadas, a comer, beber e embriagar. 46. Virá o Senhor aquele servo no dia em que não espera. E uma hora em que ele não sabe e separará-lo-á e dar-lhe a sua parte com os infiéis. Por quê, irmãos? Porque ele não é fiel. É o que Jesus falou das crentes. As prudentes eram crentes, as outras não eram crentes. Então o que nós somos hoje? Crentes ou não somos crentes? Ou só estamos dentro da igreja? Né? Porque senão nós não somos infiéis. Né? E nós precisamos que todos os dias melhorar a nossa vida, todos os dias nós estarmos na presença do Senhor, né? Nos esforçar,
Tem 47 aí? Se o servo soubesse, e o servo que soube a vontade do seu senhor e não aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muito açoite. Né? Porque ele sabe, irmãos, ele sabe que tem que fazer. O servo que soube, né, a vontade do seu senhor, quer dizer, que conheceu, sabe, e não se aprontou, Deus não vai tomar por inocente. Porque aqui, como está falando nessa parábola das virgens, ele não vai deixar quem estava, como se diz, sem aprontar. Se nós somos crentes, nós temos que estar pronto. Amém? Nós temos que estar pronto. Como é que você vai ser um crente e não está pronto? Porque ele não se aprontou. E por que você não se apronta? Por que você não está se aprontando? Está esperando o quê? Para se aprontar. Está esperando o quê? Né? Porque ele disse, o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas aquele que não soube, e fez coisas dignas de aceitação, pouco açoite, será castigado. Aquele que for muito dado, muito lhe pedirá. E o que muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Né? Muito mais vão pedir. Vão pedir, né? 49. Vim e lança no fogo, vim lançar fogo na terra. E que mais quero seja, já está aceso. Quer dizer, a coisa tá caminhando. Né? Cedo ou mais tarde vai explodir. Né? Aí, irmãos, vamos lá para a gente encerrar Romanos. Ele nos ensina também muitas coisas assim para nós. Romanos 14. Ele ensina muitas coisas para nós, né? Na presença do Senhor, para que nós também... vamos no 15, irmãos, para a gente encerrar, né? Em nome de Jesus aqui, Mas o 14, o 15, né? Ensina muitas coisas para nós viver o nosso dia. Que às vezes nós ficamos preocupados em tantas coisas, né? Até dentro da igreja, não é? Em como agradar a Deus, em que fazer a obra de Deus, né? Aí uma das coisas que ele fala assim, que nós precisamos, né, estar com as nossas lâmpadas, que nós precisamos estar, o 15, o 14, né, o 12, o 14 que nós lemos domingo, né, nós lemos o 12, o 14, o 13, o 14, mas aqui que ele fala para nós aqui, como nós estamos falando sobre servos, ele diz assim, olha, mas nós que somos, porque esse que é o problema, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Irmão, ser crente. Nós aqui fica só julgando a vida do irmão, julgando a vida de outro. Cada um tem a sua fraqueza e nós temos que suportar cada um naquilo que ele é fraco. Porque naquilo que ele é fraco, nós somos fortes. Naquilo que ele é forte, nós somos fracos. E fazendo isso, nós vamos ser vitoriosos em Cristo Jesus. Não é? É a mesma coisa, às vezes, até dentro de um casamento. A gente sempre vê, a mulher não gosta de ver um copo fora do lugar. Né? Minha mulher não gosta de ver um copo fora do lugar. Não gosta de ver... Para mim, irmão, pode ficar 3 copos. Não estou, né? Mas às vezes tem uma diferença. E às vezes para ela é uma tragédia, para mim não é. E às vezes tem que controlar. Tanto o marido como a mulher. É assim na igreja também. Para um ver uma coisa organizada e para outros não faz a diferença. Só que ele está focado em outra coisa.
Vamos dizer assim, vamos falar no casamento. Às vezes a mulher está preocupada com o copo, mas o marido está preocupado em trazer o sustento para casa. Né? Então, mas só que precisa da mulher ser organizada e o marido também ajudar o marido e vice-versa. E assim é na igreja. Um tem que ajudar um outro, porque todos nós trabalhamos para o mesmo Senhor. E um reino dividido não subsiste, um reino dividido não prevalece. Um casamento dividido, irmão, não prevalece. Precisa da mulher para corrigir o copo e precisa do homem para trazer o sustento. Porque só tirar o copo do lugar não vai encher a despensa. E só encher a despensa e não houver uma organização, não vai funcionar. E assim é na igreja. Nós temos que estar unidos para o reino do Senhor, não é? Porque ele diz assim, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Porque olha só, irmãos, uma coisa que é chato de ouvir. Hoje eu não sei se os irmãos conseguem ver, mas hoje ninguém quer agradar o próximo. Hoje nós estamos vivendo dias em que nós queremos agradar a nós mesmos. Até na igreja. Se a igreja não agradar, não vou mais. Se a igreja não... Irmãos, aqui não estamos para agradar nem a nós. Nós estamos aqui para agradar o Senhor. Agrade o Senhor. Se preocupa em agradar o Senhor. Porque ele diz assim, ó, não agradar a nós mesmos. É o que eu falei, se você quer agradar você, vai no mundo, vai onde você gosta, né? Lá na boate, você pode ver que lá na boate, irmãos, nego briga, um dia está na festa lá, mata, no outro dia está lotado de novo. Né? Mataram fulano em tal boate, no outro dia está lotado de novo. Né? Eles não estão preocupados com isso aí. Né? Mas nós temos que aprender a não agradar a nós mesmos. Nós temos que aprender a agradar a Deus. Aí nós podemos ir mais profundo ainda. Ninguém está aqui para agradar a sua carne. Mas você veio aqui para agradar o seu espírito nesta noite. Você está até chateado, a sua carne está chateada, porque a palavra não acaba, porque o culto não acaba. Mas o teu espírito está querendo mais. E você não está aqui para agradar a sua carne, está aqui para agradar o teu espírito. Não é? Agradar a nossa carne é outro nível. Mas aqui nós estamos para agradar o nosso espírito. Nós estamos aqui para agradar, a fazer a vontade do Senhor. Ó. Né? Não agradar a nós mesmos. Mas, vamos lá o próximo. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo. Irmãos, ó, para edificação, não para agradar, para você querer ser boazinha, porque você... Para edificação. Então eu tenho que fazer tudo para que agradar a todos, para que todos cheguem a uma edificação de Cristo Jesus. Não é para você agradar a pessoa para fazer festa na sua casa e trazer pessoas para agradar, não. Para edificação do reino. Você não vai deixar de pregar o reino, você não vai deixar de fazer as coisas do reino, como sempre nós falamos, por picuinhas, por coisas, não. Por mimimi, não. Mas vamos ser fortes para agradar no reino, né? Portanto, cada um de vós agrade o seu próximo no que é bom para edificação. Porque também, olha lá, se você quer uma resposta, porque aqui nós estamos pregando para quem é de Jesus, não é? Ou você está aqui buscando outra coisa? Porque nós estamos aqui por causa de Jesus. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Então, se nessa noite alguém para ser exemplo, esse exemplo se chama Jesus Cristo. Né?
Se você quer alguém de exemplo, eu não sirvo para ser exemplo. Jesus Cristo serve, né? E ele disse assim, ó, porque Cristo não agradou a si mesmo. Cristo não agradou a si mesmo. E hoje, irmãos, o que a gente mais vê pessoas que agradam a si mesmo, né? Mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias do que injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento um para com os outros, segundo Cristo Jesus. Né? Que coisa que Deus quer que nós sejamos, né? Um sentimento um para com os outros, segundo Cristo Jesus. Para que concordeis a uma boca, glorifiquemos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros como Cristo o recebeu para a glória de Deus, né? A gente sempre lê, irmãos, aquela passagem daquele servo, né? Se não me engano, é a passagem do servo incompassivo, né? Que às vezes nós não temos esse nível de chegar. Aquele servo lá, ele chegou, o Senhor chegou assim para ajustar a conta, né? Ajustar a conta dele. E quando ele chegou e falou assim, ó, você está me devendo X. Ele falou assim, mas não tem como pagar, é muito dinheiro. Né? 500 denários lá. E o Senhor falou assim, ó, você vai pagar. E ele disse, não tem como. Nem se eu trabalhar a vida inteira, nem se eu... Não vai dar conta, não tem como. Mas o Senhor não pode perdoar minha dívida? E foi lá, pediu perdão. E o rei falou assim, não, perdoa ele então. Esquece, a partir de hoje você não me deve nada. E mandou ele embora. Não prendeu ele, não prendeu os filhos, não prendeu nada. Esqueceu a dívida. Perdoou, está perdoado. Não deve nada. Mas o que aconteceu com aquele servo? Os irmãos conhecem? Bem menos, né? Catou ele foi o pescoço. Irmão, nós não faz isso? Ou só eu que faço? Vocês é tudo santo? Glória a Deus, viu? Vou ficar no meio dos 6. Eu vou melhorar. Irmão, todos nós estávamos perdidos. Às vezes é diferença de pecado. Às vezes é diferença de maneira, mas todos nós estávamos perdidos. Mas Cristo foi lá e nos resgatou. Né? Nós não pode, agora porque nós estávamos devendo um monte, agora nós pega a Manuela, que deve um pouquinho, e nós falamos, não, pega na garganta e vai cobrar. Né? Misericórdia, nós temos que viver uma vida na presença de Deus, igreja. Sermos crentes, crescidos, porque a Bíblia diz assim, forte. Não está dizendo que se você é forte, suporta o fraco. Você não é o crente 10, melhor do que o pastor? Glória a Deus, suporta o fraco. Suporta o que está necessitado. Né? E aí aquele servo pegou, foi lá, pegou aquele para a garganta e disse, não, meu filho, você me deve 50 denários, você não vai sair daqui quando você não pagar. E não, e todo mundo, deixa para lá. E ele, não quero saber, não deixo para lá. Porque sempre vem as pessoas, irmão, do ruim, vem as ruins, mas vem as boas também.
né? Às vezes vem a ruim que quer te, como se diz, quer te levar você para o buraco, mas vem as boas também. Só que nós temos que ter o discernimento, não é? Aqueles que querem, como se diz, como a palavra falou nessa noite, aquelas que querem edificação e as que querem destruir a tua fé. Porque tem pessoas que querem edificar a tua fé, tem pessoas que querem levar você para a fé, e tem pessoas que querem destruir a tua fé. Então você tem que ter o discernimento de que está acontecendo que você quer, o que você quer, porque o que você quer é o que vai prevalecer. Porque se você quer, não vai culpar a pessoa não, viu? Culpa você, porque se você quer, porque só estava esperando o convite. Porque é como as loucas, só estava esperando a hora, porque elas não eram crente nunca, porque quem é crente é diferente, foi isso que Jesus falou. Quem é crente tinha um azeite, tinha reserva. E Jesus não deixou porque deixou 5 crentes e levou 5 crentes, não. Levou quem era crente. Porque ali só tinha 5 crentes. E os 5 ele levou. As outras não eram crente. Então, irmãos, nessa noite, Cristo não vai buscar quem não é crente. Vai buscar quem são crentes. E quem são crentes já anda com crente, já é crente, já vive com crente. E Deus vai ressalvar o que é crente. Amém? Porque não vai salvar. Não vai buscar quem não é. Vai buscar quem é. Né? E aquele homem, então, o que ele fez? Ele pega e cobra os 50. O que aconteceram? Chegaram e falaram assim: ó rei, aquele servo que o senhor perdoou milhões, ele foi lá e pegou o que devia 50. Ah, sim, pegou, fez isso, porque o rei tinha autoridade. Manda, vai lá, busca o cara. Levou na prisão, falou: você não vai sair daí enquanto você não pagar toda a sua dívida. Assim é nós, irmão. Deus perdoa a tua, perdoa a nossa. Não se preocupa, é a mesma coisa não ficar preocupado. Ah, fulano não vai para o céu. Irmãos, deixa que nós temos que, a palavra, você fala assim, a palavra está na tua boca. Se você for lá, se você tem para pregar alguma coisa para a missionária, para o pastor Sebastião, para mim, prega, conforme o Espírito Santo te dá. Mas não fica jogando pedra naqueles que querem caminhar para o céu. Mas se Deus colocar no seu coração, chegue para o pastor e fala em amor, porque a Bíblia já ensina isso nós. Falou assim: aquele que exorta, exorta com amor, como se você fosse no mesmo. Por quê? Porque amanhã pode ser apanhado no mesmo problema. E como é que você gostaria que você tivesse num problema, né, e chegasse, como é que você gostaria que alguém fosse lá, corrigisse você? Como é? Não, eu estou com problema, não precisa disfarçar que não está. Está com problema? Está. Mas faça, a Bíblia fala, aquele que exorta, exorta com amor. Para que amanhã não seja você caindo no laço. Para pedir graça para Deus para você não cair, para você não estar na situação de fulano. E nós, quando nós falamos assim, eu não estou na situação de fulano, eu não estou na situação de Beltrano. Irmãos, exorta, ajuda ele. Porque amanhã pode ser você. Para que não venha ser você na situação dele. Ou pior do que você, pior do que ele. Porque a coisa é assim, Deus coloca em pior ainda, para lembrar que ele é Deus. Então, que a igreja viva, né, o melhor de Deus, irmão. Se nós viver assim, nós vamos viver o melhor do Senhor. Porque quando Paulo vai falar sobre os dons, lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele fala no final do 12, ele falou assim, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente ainda, que é o dom do amor, amém? O mais excelente do que os dons, quando ele fala do dom da igreja, quando ele fala das coisas do Senhor, né, dos mistérios, das coisas, ele fala assim, mas tem esse caminho que é maravilhoso, se a igreja viver esse caminho, ela vai viver em maravilha, mas tem um caminho ainda que é melhor do que esse, que é o caminho do amor. 1 Coríntios 13, né? O amor tudo crê, tudo suporta, não é? Tudo passa, tudo faz diferente, né? Porque ele diz que esse é o caminho mais excelente ainda, né? Se não me engano, você pode ir lá em 1 Coríntios capítulo 12, o 12, o último versículo, nem sei que versículo que é, nem sei quantos versículos tem o capítulo 12, né?
Aqui, ó, ele fala o 12:31 com zelos, né? Mas ele diz o versículo, né? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, porque os dons são bons, né? Nós falamos aí sobre os dons, mas ele diz assim, ó, né? Os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente, né? Aí ele começa lá no capítulo 1, do versículo do capítulo 13, né? Que o amor, né? O 13, né? Aí ele diz assim, ó, porque ele está falando, ó, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas se não tiver amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que timbre, né? Aí ele começa assim, ó, ainda que eu tivesse dom de profecias, e conhecesse todos os mistérios, e todo o conhecimento, né? E ali ele está falando sobre os dons de conhecimento, o dom de profeta, o dom de tudo, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que tal transportasse os montes, mas se não tiver o amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento aos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, e não se ensoberbece. Não se porta com indecência e não busca os seus próprios interesses, né? Irmão, as pessoas buscando o próprio interesse. Mesma coisa, se a pessoa faz uma coisa na igreja, está buscando o seu próprio interesse. Se ela louva, está buscando o seu próprio interesse. Se ela prega, ela está buscando o próprio interesse. Não, nós temos que buscar o interesse do Senhor, edificação do corpo, né? O amor não busca os seus interesses e não se irrita e não suspeita o mal, né? Não suspeita o mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias aniquilarão, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conheçamos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, pensava com o menino, mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis também como sou conhecido. Agora, pois, permaneça a fé, a esperança, o amor. Estes três, mais o maior destes é o amor. O amor. Amém? Que Deus abençoe, irmãos, a igreja, em nome de Jesus. Né? Vamos adorar o irmão Sebastião, que adorar o Senhor com cântico, para a gente, né, adorar ao Senhor. Deixar Deus, né, irmãos, é como nós falamos, deixa a nossa carne, né, um pouquinho de lado e vamos buscar as coisas espirituais.